municipal, mas num patamar nacional, em que tem que haver uma coordenação institucional muito forte. E precisamente como fazia referência ainda há pouco o Francisco Corte Real, o Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e de Ciências Forenses. André Moraes, Simão Velez, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco nesta emissão especial da SIC Notícias, com a vossa visão sobre esta tragédia que aconteceu às 6 da tarde em Lisboa, bem no centro da cidade de Lisboa, mesmo ao lado da Avenida da Liberdade, que a esta hora, Ana Filipa Nunes, uma vez mais, boa noite, continua a ter o seu troço final com o trânsito cortado e, tal como também aí na Praça dos Restauradores e em frente à Estação do Rossio, em direção ao Rossio. É isso mesmo, Rodrigo, desde que ocorreu este acidente, ou pouco depois nós chegámos aqui, eram 6 e alguns minutos e nessa altura já esta estrada estava, esta Avenida da Liberdade já estava cortada. Nós, enquanto jornalistas, conseguimos passar e descer toda a avenida, mas desde essa altura que todas estas vias estão encerradas ao trânsito, portanto não só a Avenida da Liberdade, logo após o primeiro cruzamento do Marquês de Pombal, como também nas imediações aqui dos restauradores. Naturalmente também que junto ao elevador da Glória, de uma forma mais musculada, nem nós jornalistas conseguimos passar. Aliás, temos estas fitas que nos impedem exatamente circular, mesmo a esta hora, de uma outra forma, tendo em conta que os trabalhos ainda continuam aqui no local. O que nos passam é que também, para além da remoção das vítimas mortais, e temos ouvido isso ao longo desta noite em vários pontos de reportagem, esperam também o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com aeronaves, de acidentes ferroviários. Portanto, esta entidade que tem especialistas para ajudar exatamente a tentar perceber em maior detalhe o que poderá ter ocorrido para este descarrilamento e, juntamente com os elementos da Polícia Judiciária, elementos da Polícia Científica, do Laboratório Científico, técnicos do Laboratório Científico da PJ, que estão há várias horas aqui no terreno para salvaguardar naturalmente as provas, e é importante chegar de imediato ou no mais curto espaço de tempo ao terreno, independentemente do socorro, isto é óbvio, das vítimas e também de todas as pessoas que estão neste local, e depois procederem aos respectivos trabalhos com técnicos especialistas na recolha de ADN. É fundamental porque, como já percebemos ao início da noite, foi avançado que em causa estariam diversas nacionalidades, ou pelo menos presumindo que estivessem em causa muitas nacionalidades, porque estamos no coração de Lisboa, como também já referias, Rodrigo, e esta é uma zona de muito turismo, nomeadamente o Elevador da Glória é um dos espaços mais visitados pelos turistas na cidade de Lisboa durante todo o ano, e em particular nesta altura das férias. Portanto, um elevador, neste caso, um aparelho destes que, do que percebemos, pode levar cerca de 43 utilizadores, teria muitas pessoas, não nos explicaram ao certo quantas, os relatos das pessoas que estavam no local dizem que estavam cheios. Portanto, há aqui também questões para serem colocadas, nomeadamente perceber se tinha as pessoas que são permitidas na utilização, se tinha gente a mais neste elevador, e como eram e já falámos disso ao longo da noite, as questões relacionadas com a manutenção, que Carris já veio dizer logo depois das declarações do Presidente da Câmara de Lisboa, do INEM e da Proteção Civil, que tinha as manutenções em dia. Certamente vão ser todos estes aspectos que estão a ser analisados pelas respectivas autoridades. Mas todo este acidente, Diogo, provocou também várias reações políticas, a começar por Carlos Moedas, que há poucas horas esteve junto a nós, jornalistas que estamos aqui no local.
O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não entrou em grandes detalhes no que diz respeito ao número de vítimas que tinham resultado deste acidente. Naturalmente, entretanto, os números foram atualizados pelas autoridades, mas o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa veio aqui perto dos jornalistas essencialmente para lamentar aquilo que tinha acontecido, dizer que a Câmara estava empenhada em perceber exatamente aquilo que aconteceu e, no fundo, a transmitir condolências às famílias das vítimas deste acidente. Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou também 3 dias de luto municipal que começarão a contar a partir de amanhã, precisamente por causa deste acidente, e todos os candidatos às eleições autárquicas, candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, cancelaram a agenda que têm prevista também para os próximos dias, isto também para marcar aqui algum nível de distanciamento e de sobriedade nos próximos dias, que serão de luto municipal, mas também de luto nacional, porque o Presidente da República aprovou um dia de luto nacional que vai concretizar-se amanhã. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, colocou também no site da Presidência uma nota de pesar por aquilo que tinha acontecido aqui em Lisboa, e também decidiu adiar a agenda que tinha prevista para amanhã. Amanhã, quinta-feira, o Presidente estaria presente na inauguração da Festa do Livro em Belém. É uma festa que ao longo dos últimos anos tem sido organizada pelo Presidente Marcelo nos jardins do Palácio de Belém. Começaria amanhã, mas o evento foi também cancelado por causa deste acidente aqui em Lisboa. O Primeiro-Ministro deu também condolências às famílias das vítimas, cancelou também toda a agenda que tem prevista para os próximos dias, para amanhã em particular, mas manteve o Conselho de Ministros, que vai ter lugar amanhã e que já sabemos por esta altura vai contar também com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que depois de ter estado aqui no local do acidente foi até aos hospitais onde estão as vítimas deste acidente e esteve também reunido com o Presidente da República no Palácio de Belém. No que diz respeito aos restantes líderes políticos, usaram também as redes sociais para lamentar aquilo que tinha acontecido, nomeadamente André Ventura, e José Luís Carneiro vai fazer uma declaração amanhã de manhã quando chegar a Lisboa. O secretário-geral do Partido Socialista está em viagem a Luanda, vai chegar a Lisboa amanhã de manhã e é precisamente esse o momento em que vai aproveitar para fazer uma declaração e, no fundo, lamentar, esperamos nós também que seja esse o sentido da declaração do secretário-geral do Partido Socialista, aquilo que aconteceu aqui. Deixa-me fazer apenas uma antevisão daquilo que vai acontecer amanhã. Aqui neste local estarão cá inspectores do gabinete que investiga acidentes com aeronaves e acidentes ferroviários, para, no fundo, perceberem quais é que são exatamente as causas deste acidente. Estarão cá ao longo do dia a fazer esse trabalho e é expectável que também o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa volte a passar por aqui amanhã e possa também fazer uma nova declaração aos jornalistas, talvez com mais dados relacionados com aquilo que vai acontecer nos próximos dias, que é tentar perceber quais é que foram as causas deste acidente. Uma investigação que vai demorar até trazer conclusões. O Diogo estava a fazer essa antevisão do que irá acontecer amanhã. Há uma outra, a expectativa de que o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses tem, que até ao final da manhã tenha conseguido concluir todas as autópsias aos 15 mortos, que continuam em Inês, agora de novo em direto, a partir da rua de São Pedro de Alcântara. Os corpos continuam a ser retirados daí. É um processo que continua com a demora que era expectável pela explicação que nos foi dada. Neste momento estão 2 ambulâncias no local, uma inclusivamente está estacionada enquanto a segunda se prepara para transportar mais 2 vítimas mortais para o Instituto de Medicina Legal. Este processo era à partida um processo lento, segundo aquilo que nos foi explicado. Aquilo que estava previsto era que as ambulâncias saíssem daqui de meia em meia hora. Esse tempo tem, claro, uma margem de erro, era apenas uma previsão, tem sido feito com o tempo necessário para a complexidade deste processo de retirada das 15 vítimas mortais, que até agora os corpos destas vítimas estiveram preservados numa tenda que foi montada por volta das 8 da noite, enquanto
os trabalhos em redor iam decorrendo. Trabalhos esses que passaram nomeadamente por perícias da Polícia Judiciária, com vários inspectores no local a retirar fotografias e a analisar os carris num processo de tentar construir o fio de tempo para encontrar uma resposta que ajude a explicar ou que explique o porquê deste elevador se ter descontrolado e embatido naquele edifício que fica ao fundo desta rua, provocando 23 feridos e 15 mortos. Inês de Oliveira Martins, em direto a partir do topo do ascensor da Glória. Já fizemos referência às reações internacionais, mas também tem havido ao longo do dia muitas reações internacionais ao que aconteceu às 6 da tarde em Lisboa. A reação, por exemplo, do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, diz-se consternado com o que diz ser um terrível acidente. Pedro Sánchez expressa carinho e solidariedade com as vítimas e com o povo português neste momento difícil. Sabemos, por exemplo, que muitos espanhóis são, nesta altura, como também todo o ano, mas em particular no verão, turistas na capital portuguesa. Recordo que não há informação sobre a nacionalidade das vítimas mortais e dos feridos, mas há a confirmação de que há várias nacionalidades entre as vítimas deste acidente. Outra das personalidades internacionais da política internacional a reagir a esta tragédia é o presidente da Ucrânia, que está solidário com Portugal. Volodymyr Zelensky envia as condolências às famílias das vítimas em nome do povo ucraniano. Também a presidente do Parlamento Europeu refere-se ao acidente como uma autêntica tragédia. Diz que a Europa está solidária com as vítimas e deseja uma rápida recuperação aos feridos. É a realidade das autoridades de vários países europeus, de instituições europeias, precisamente darem conta desta consternação em relação ao que aconteceu. Há também outras, por exemplo, dá o like, do compartilha o áudio e depois das Nações compartilha Unidas, isso. António Guterres, que também numa publicação nas redes Calma, sociais é. esta tarde fazia referência à angústia com que está a viver esta notícia da tragédia na cidade de Lisboa. Como eu fazia referência já nesta emissão especial da SIC Notícias, que já leva nesta altura 5 horas e meia desde que aconteceu o acidente, as equipas de medicina legal estão a ser reforçadas esta noite no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, junto ao Hospital de São José, na zona do Campo Santana, Campo Mártires da Pátria. Estão a ser reforçadas esta noite com equipas que provêm de outras partes do país, o que faz com que o Instituto seja de facto nacional, e as equipas que estavam destacadas não iriam ter capacidade de dar rápida resposta ao processo de autópsias absolutamente essencial nesta altura, porque também leva, além das autópsias, também à identificação das vítimas. E então as equipas do Instituto de Medicina Legal em Lisboa, na delegação de Lisboa, foram reforçadas já com 2 outras equipas provenientes, uma do Porto, outra de Coimbra. Bota o áudio novo aí, foi terrível mesmo. O plano de desastres em massa. Abre o áudio novo. E, portanto, temos Meu uma Deus. equipa que vem do Porto e uma outra equipa que veio de Coimbra e de Tomar, no sentido de se realizarem as autópsias e se proceder às identificações. Portanto, vai-se trabalhar durante toda a noite, em respeito pelas famílias, para que se consiga o mais rapidamente possível as identificações de todos os corpos. E portanto, o objetivo foi esse, foi ativada a nossa equipa de desastres de massa. Temos um protocolo que foi imediatamente acionado, foram contactadas as pessoas e, portanto, temos a equipa constituída. O diretor da Polícia Judiciária de Lisboa, Valdo Tejo, diz que a identificação dos corpos é dificultada pelo facto da maioria das vítimas ser de nacionalidade estrangeira. João Oliveira dizia há cerca de 1h30 neste Jornal da Meia-Noite que, por enquanto, não há indícios de crime neste acidente.
todos os elementos de trabalho estão em aberto. Nada neste momento aponta, sublinho, que é para evitar efetivamente alarmismos, sublinho, nada neste momento aponta para uma ação de criminosa, mas em abstrato temos que configurar todos os cenários. Será um cenário de exceção e impõe-se aqui a cabal identificação das vítimas, porque com este volume de vítimas, nas concretas circunstâncias em que os factos infelizmente ocorreram, emergem grandes dificuldades a esse nível, porque nem todas as vítimas tinham consigo os respectivos documentos de identificação, acrescendo aqui a dificuldade de algumas delas não serem cidadãos nacionais. Depois fazer um trabalho também de articulação com as nossas congêneres estrangeiras para procurarmos fazer a reconciliação de dados. A tragédia aconteceu às 18 horas e 5 minutos. No espaço de 5 minutos depois, a polícia já corria ao local, logo seguida dos bombeiros sapadores. Portanto, nós fomos alertados às 18h08 para um descarrilamento aqui do elevador de Santa Justa. Em 3 minutos chegamos ao local, rapidamente chegamos aqui ao local. As causas do acidente terão que ser prestadas e analisadas pelas entidades. O que é que está a ser feito nesta altura? Neste momento já retiramos toda a gente de dentro do elevador. Vai ser alvo de uma investigação, o local vai ficar isolado. Esses dados, ele descarrilou, houve embateu contra o prédio. Agora as causas do acidente terão que ser analisadas. Depois de inicialmente se ter falado apenas em 3 mortos, o coordenador da Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises do INEM confirmou mais tarde o balanço, 15 mortos, chegou a falar em 18 feridos, entre os quais 5 graves, mas há cerca de 1h30 o diretor da PJ de Lisboa atualizava o número de feridos para 23 feridos e mais de 5 feridos graves. Meu Deus. Temos a registrar 18 feridos deste incidente, onde destacamos 5 feridos graves, transportados para o Hospital Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, e depois temos a registrar também um total de 13 feridos ligeiros, dentro dos quais destacamos uma criança que está internada no Hospital de Santa Maria. Relativamente àquilo que são as vítimas mortais, até agora, os números finais são 15 vítimas mortais. Identificamos vários apelidos estrangeiros, mas não posso confirmar qual a nacionalidade. No local, o Presidente da Carris garantiu que o plano de manutenção do elevador da Glória foi escrupulosamente cumprido. O que diz respeito à manutenção, à questão que me colocou, o protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado. A manutenção geral ocorre de 4 em 4 anos, neste caso foi feita em 2022. No ano passado foi feita a manutenção do lado e este ano do ascensor da bica, a manutenção geral. Depois as manutenções intercalares, que são 2 em 2 anos, também foi feita neste caso em 2024. Para além disso é feita a manutenção semanal e a manutenção mensal, o protocolo de manutenção e as inspeções diárias. É isso que estamos a apurar. Já abrimos um inquérito interno, há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa. Apesar de tudo isto, o Presidente da Câmara de Lisboa, por precaução, determinou que nenhum dos outros elevadores da cidade vão estar a funcionar amanhã. Esta tragédia tem estado a ser naturalmente a notícia do dia em Portugal, mas também, Catarina Terroso, boa noite, com repercussões a nível internacional. E não são poucas, Rodrigo. Vamos começar com os vizinhos espanhóis no El País. Estão a rodar as imagens que temos vindo a ver ao longo desta noite, deste acidente em Lisboa, com uma chamada de capa para este descarrilamento do elevador em Lisboa que causa 20 mortos e ainda desatualizado com 18 feridos. Alguns em estado grave, outros em estado crítico, também há muitos feridos leves, mas são quadros clínicos, aliás, peço desculpa, que vão alterando ao longo da noite. Também o francês Le Monde faz chamada de capa precisamente para este acidente, que aconteceu pouco depois das 6 da tarde, mais uma vez a dizer que este elevador descarrilou e provocou 15 mortos e 18 feridos, mais uma vez
referir que estes números já estão desatualizados, já não são 18 feridos, mas sim 23. No Reino Unido, na Sky News, também chamada de capa para esta notícia que acabou por marcar este dia. É importante referir que é normal que esta notícia tenha sido dada com tanto destaque a nível internacional, tendo em conta o número de turistas que estão também em Lisboa e que podem estar entre os feridos e entre as vítimas mortais. Portanto, esta referência a nível mundial é perfeitamente natural. Também na BBC, mais uma vez, falar deste elevador histórico muito utilizado por turistas além dos portugueses. Era hora de ponto, os portugueses estavam a sair do trabalho a voltar para casa. Também este elevador é muito utilizado a nível turístico, portanto daí também esta referência às pessoas que podem eventualmente ter nacionalidade estrangeira. O La Repubblica italiano também faz esta menção, este descarrilamento do elevador em Lisboa que causa 15 mortes e já faz referência de que uma italiana está entre os feridos. Portanto, ainda agora aqui explicava que há muitos turistas também envolvidos neste acidente, pelo menos uma italiana. Também sabemos que há pelo menos uma sul-coreana que está ainda hospitalizada em estado grave no Hospital São Francisco Xavier. Eventualmente ainda há muitas pessoas que estão a ser intervencionadas, portanto também é difícil ser muito específico quanto à nacionalidade, podem ainda estar desacordadas, portanto também há aqui esta dificuldade. As autoridades estão a trabalhar o mais depressa possível, não só para identificar as vítimas mortais, mas também como os feridos que ainda estão a ser assistidos no hospital. Também do outro lado do oceano, no Clarim argentino, há esta chamada de capa, comoção em Portugal. Lisboa, 15 mortos no descarrilamento do famoso elevador turístico da Glória na capital portuguesa. Mais uma vez com muitas fotografias, até fazem vários artigos em que explicam nomeadamente por quantas pessoas é que são utilizados estes elevadores, como é que funciona este elevador da Glória que acabou por estar envolto nesta tragédia ao final da tarde. Mas, à semelhança destes jornais, muitos outros têm feito notícia desta tragédia no Brasil, na Suécia, muitos países naturalmente de olhos postos neste desastre que pode envolver aqui pessoas de múltiplas nacionalidades, um assunto a que vamos continuar atentos e que vamos desenvolver a minuto também no site da SIC Notícias. É uma notícia trágica que marca este dia, a história da cidade de Lisboa. Agora, em 3 dias de luto municipal, esta quinta-feira cumpre-se um dia de luto nacional decretado pelo governo português. E é naturalmente também este o principal tema das primeiras páginas da imprensa de amanhã, que lhe mostro já a seguir, em primeira página. E connosco, boa noite.